Salve, salve tropa! Começando mais um palpite de futebol da rodada. Para quem não me conhece, eu sou o Osto do canal Mundo Tips e neste vídeo eu vou trazer os melhores palpites e análise de futebol da rodada desta terça-feira, dia 12 de março. Mas só que antes, tropa, você que está gostando do início do nosso trabalho aqui no YouTube, deixa o like e compartilha os nossos vídeos com um amigo. Se ainda não for inscrito, clica no botão de se inscrever. Tropa, dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, bora iniciar as análises desta terça, tropa, começando a nossa primeira análise pela o jogo da Arábia, parceiro. O jogo da Arábia, temos o jogo da Liga dos Campeões, playoff, o jogo das quartas de final da CONCACAF. Então temos o jogo do Al Ittihad versus Al Hilal, jogo de volta. O jogo de ida foi 2-0 para o Al Hilal. Lembrando, esse jogo tem início às 16 horas. A equipe do Al Hilal continua sendo favorito, pagando uma odd de 1,72. A equipe do Al Ittihad vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E a equipe do Al Hilal vem avassalador como sempre. 5 vitórias consecutivas. Enfrentou essa equipe do Al Ittihad em duas oportunidades em casa. Venceu 3-1 e 2-0. É uma equipe que marca gols com regularidade. Em 3 dos últimos 5 bateu mais de 2,5 gols. E lembrando que nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias da equipe do Al Hilal. Em 4 dos últimos 5 confrontos bateu mais de 2,5 gols, mesmo atuando fora de casa. Vejo um novo triunfo dessa equipe do Al Hilal. Então, diante disso, vou pegar aí mais um triunfo, um jogo para fora com empate anula. Vamos agora para o jogo da Liga dos Campeões. Hoje é dia de Copa do Brasil e também da Champions, meu parceiro. Então temos jogo de volta, oitavas de finais da Champions entre Arsenal versus FC Porto, início às 17 horas. O primeiro confronto foi 1-0 para o Porto, atuando em casa, mas agora é na casa do poderoso Arsenal. O Arsenal paga uma odd de 1,20, o Porto 15,0 e o empate 6,0. A equipe do Arsenal vem a 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 3 jogos bateu mais de 2,5 gols. E lembrando que está numa briga direta pela Premier League, pela liderança diante do Liverpool e Manchester City. Já a equipe do FC Porto vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 3 bateu mais de 2,5 gols. E lembrando que nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Confronto equilibrado nos últimos 5. O Porto venceu 3 confrontos atuando em casa e o Arsenal venceu 2 atuando em casa. Mas se você for filtrar um pouco mais, o Arsenal nos últimos 4 confrontos diante do FC Porto venceu todos, incluindo os últimos 2 confrontos aí, foi 2 goleadas do Arsenal, 4-0 e 5-0. O Arsenal, atuando em casa, vem a 4 vitórias consecutivas, bateu mais de 2,5 em todos. Sua última derrota foi num clássico diante do Liverpool pela Copa da Inglaterra. Então, perdeu para o Liverpool e perdeu para o West Ham. Nos últimos 10 jogos em casa, vem de apenas 2 derrotas. E a equipe do FC Porto fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Bateu mais de 2,5 em 4 de 5 e também bateu ambas as equipes marcam. Bom, é aquele velho dilema. A equipe do Arsenal tem um elenco mais robusto, tem um elenco mais qualificado, é uma equipe que sabe rodar bem seus jogadores, tem um grande ataque ofensivo, que é o Saka, e também grandes goleadores aí como Jorginho, Ortega, Rice, Gabriel. Então tem uma boa defesa, mas não tão boa como City e Liverpool, mas é uma equipe que merece completamente o respeito, principalmente atuando em casa. Lembrando que tem alguns jogadores brasileiros, como é o caso do Gabriel, o Martinelli é dúvida, está machucado se não me falha a memória. Tem o Gabriel Jesus, também nessa equipe do Arsenal. Então vejo o Arsenal passeando nessa partida e conseguindo manter o seu favoritismo aí, e despachando essa equipe do FC Porto
O Arsenal, em minha opinião, deve vencer essa partida. Então eu vou deixar essa vitória da equipe do Arsenal para vencer o jogo. Ainda na oitavas de finais da Champions, temos o jogo do Barcelona versus Napoli, também às 17 horas. O primeiro duelo acabou empatado em 1-1. A equipe do Barça foi superior tecnicamente no jogo de ida, mas não conseguiu sair vencedor daquele confronto. O Barcelona vem a 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, soma 5 jogos de invencibilidade. Se você for filtrar um pouco mais, o Barça vem em uma sequência de 8 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi diante do Villarreal por um placar de 5-3 atuando em casa. Então, não é uma equipe que passa tanta confiança assim. Já a equipe do Napoli vem a 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos bateu ambos marca. E lembrando que a equipe do Napoli vem a 5 jogos de invencibilidade, 6 jogos de invencibilidade. Todos bateu ambas. A última derrota foi diante do Milan, atuando fora de casa, e a equipe do Barcelona atuando em casa vem a 3 vitórias e um empate. A última derrota foi justamente diante do Villarreal, e a equipe do Napoli fora de casa em 5 jogos vem de apenas uma vitória recentemente diante do Sassuolo por um placar de 6-1. Nos últimos dois confrontos, uma vitória do Barça e um empate. Lembrando que o Barça enfrentando essa equipe do Napoli, atuando em casa, nunca perdeu, somando 4 confrontos com 3 vitórias do Barça e um empate. O Barça é aquela equipe que tem uma leve superioridade, mas não é confiável. Lembrando que o Napoli é o atual campeão italiano da temporada passada. Então, para essa partida em si, vejo um jogo com o Barcelona favorito para conseguir uma classificação, mas acredito também que será um jogo para gols, não tenho dúvida disso. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Vejo o Barcelona marcando gol, mas também vejo o Barcelona sofrendo gol. Então, um duelo para ambos marca também é uma boa opção. Quem vai se classificar? Aí o jogo que dirá. Bom, vamos agora para a Copa do Brasil, às 19 horas. Temos o jogo do CRB versus Atlético Clube. A equipe do CRB vem em uma sequência de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Bateu mais de 1,5 em 3 de 5. E o Atlético Bilbao vem em uma sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Bateu mais de 1,5 em 4 de 5. Lembrando, não temos confronto direto entre essas equipes. A equipe do Atlético fora vem a 2 empates, 2 derrotas e uma única vitória. Nos últimos 3 jogos, bateu ambos marcas mais de 1,5. A equipe do CRB em casa não passa por um bom momento. 3 derrotas consecutivas. Perdeu para o Bahia pela Copa do Nordeste. Perdeu para o Asa, Campeonato Alagoano. E perdeu novamente na Copa do Nordeste para o CSA, o Clássico. Ou seja, para essa partida, vejo um jogo bem truncado, mas vou acreditar no jogo para mais de 1,5 gols. Ainda na Copa do Brasil, às 19h30, temos o jogo do Vila Nova versus Rio Branco. A equipe do Vila Nova vem a 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Rio Branco vem a 4 vitórias e uma derrota, ou seja, bateu mais de 1,5 em 3 de 5. O Vila Nova atuando em casa vem atuando muito bem. 5 vitórias consecutivas. Se você for filtrar um pouco mais, vai encontrar 11 vitórias consecutivas e 13 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi na temporada passada para o CRB. Já a equipe do Vitória fora, 4 vitórias e um empate, ou seja, 6 jogos de invencibilidade, mas não é uma equipe que deva enfrentar o Vila de igual para igual. O Vila muito superior tecnicamente. Vou deixar um mais de 1,5 ou Vila Nova para vencer o jogo. Ainda na Copa do Brasil, só que um pouco mais tarde, às 21h30, temos Caxias do Sul versus Bahia. A equipe do Caxias vem a um empate e 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 bateu menos de 2,5. E o Bahia vem a 5 vitórias consecutivas. O Bahia, se for agregar um pouco mais e filtrar um pouco mais, vem a 6 vitórias consecutivas. É uma equipe que venceu o Ceará de virada, venceu o Jequié fora de casa. É uma equipe que vem se ajustando aos poucos, essa equipe do Rogério Ceni. Lembrando, os últimos dois confrontos diretos, muito tempo, faz muito tempo esse confronto, mas o Caxias levou a melhor.
mas agora acredito que será diferente pelo que o Bahia vem apresentando. Vou deixar o jogo para mais de 1,5 ou Bahia com empate anulado. Tropa, essas são as nossas análises e prognóstico da rodada de aposta esportiva desta terça-feira, formando o planejamento de bilhete pronto, começando a nossa tripla do canal Mundo Tips. Vou estar deixando para vocês mais de 1,5 gols nesse jogo do Barça versus Napoli, Arsenal para vencer, e vou estar deixando também Al Hilal com empate anula. Essa é a nossa primeira tripla. Outra boa opção seria ambos marcam no Barcelona versus Napoli, e também podemos estar deixando Vila Nova para vencer. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, monte seu bilhete pronto, trade esportivo. Esse é o vídeo de hoje. Uma boa sorte, muitos gols.